ele se apropriou de uma maneira de ensinar muito peculiar. Jesus ele utilizava de parábolas. Nos 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, existem cerca de 40 parábolas. Era uma forma de ensino muito eficaz e eficiente. Jesus, ele utilizava de experiências físicas e terrenas para falar de verdades espirituais e eternas. Com esse entendimento, eu quero te convidar a sacar sua espada nessa noite. Aleluia. Abrir a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu Mateus, no capítulo de número 25. Nós vamos fazer a leitura do versículo 1 ao 12. Se você encontrou, diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram ao encontro do esposo. E 5 delas eram prudentes e 5 loucas. As loucas, tomando as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo, mas as prudentes levaram azeite em suas vasilhas com as suas lâmpadas. E tardando o esposo, tosquenejaram todas e adormeceram. Mas à meia-noite ouviu-se um clamor: aí vem o esposo, sai-lhe ao encontro. Então todas aquelas virgens se levantaram e prepararam as suas lâmpadas. E as loucas disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas se apagam. Mas as prudentes responderam, dizendo: não seja caso que nos falte a nós e a vós. Ide antes aos que o vendem e comprai-o para vós. E tendo elas ido comprá-lo, chegou o esposo, e as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. E depois chegaram também as outras virgens, dizendo: Senhor, Senhor, abre-nos. E ele respondendo disse: em verdade vos digo que não vos conheço. É forte. Eu vou narrar brevemente o texto lido para quem tem dificuldade de entender na leitura. A parábola ela se trata de 10 virgens. Jesus está utilizando de uma parábola para falar de algo terreno, presente nos dias de hoje. Eram 10 virgens, e ele descreve aqui que 5 dessas virgens eram prudentes e 5 eram imprudentes. A palavra também vai falar que essas virgens prudentes, elas levavam consigo azeite reserva para abastecer a lamparina. E as virgens imprudentes receberam esse adjetivo porque elas não carregavam consigo o azeite reserva para abastecer a lamparina. Em dado momento aqui, nós podemos ver que todas elas adormeceram. Quando elas estavam adormecidas, passou alguém e clamou e gritou dizendo: vem aí o noivo. E todas elas acordaram naquele momento.
Mas aí a palavra vai dizer que as prudentes tinham o azeite reserva para iluminar o caminho e ir com o noivo. E as imprudentes pediram emprestado. Será que vocês podem nos emprestar o seu azeite? Aí as prudentes falaram assim: eu não posso, porque se eu te emprestar vai faltar a nós e a vós. O meu não vai ser suficiente para você. E naquele momento, as virgens imprudentes foram buscar, foram comprar, foram correr atrás. E a palavra fala que quando elas retornaram, a porta estava fechada. E aí elas bateram na porta: Senhor, Senhor. E a palavra fala que o Senhor chegou e disse: em verdade vos digo que não os conheço. Meus amados, quando nós realizamos essa leitura, escutamos esse texto, a primeira coisa que me vem à mente é que eu não conseguiria distinguir entre elas. Todas elas eram virgens. Outro detalhe muito importante é que todas elas estavam no mesmo lugar. Elas estavam no lugar de espera, aguardando pelo noivo. E um pouco mais à frente, a palavra ela faz uma separação, que 5 eram prudentes e 5 imprudentes. As virgens, trazendo para a nossa realidade, elas representam a igreja, aguardando o noivo, que é Cristo Jesus. E quando eu estava meditando nessa palavra, algo que me trouxe uma vontade de pregar sobre isso, que o Espírito Santo queimou no meu coração, e Ele vai queimar no seu coração também. É que aqui está dizendo que 5 virgens foram tolas e imprudentes. 5 de 10. Isso significa 50%. Isso me trouxe um pavor. Isso me trouxe um temor em pensar que 50% daquelas virgens que aparentemente eram iguais às outras, que estavam no lugar certo, no lugar de espera, mas quando o noivo chegou, elas ficaram para trás. Mas por quê? Porque elas não tinham naquele momento o azeite reserva. Elas não possuíam o azeite reserva no momento em que o noivo chegou. Elas tentaram providenciar esse azeite de última hora, mas não deu mais tempo. E o que seria esse elemento tão importante? O que seria esse azeite? Você tem que entender sobre isso. Eu te digo que esse azeite é a minha intimidade com Deus. Eita glória! Esse azeite, ele é o meu relacionamento com Deus. Aquelas mulheres eram virgens, elas eram crentes, Aquelas mulheres, elas estavam no mesmo lugar, estavam na igreja, mas elas não tinham um relacionamento profundo com Deus. Eita! As virgens insensatas aqui para nós, elas podem representar aquelas pessoas que olham para o homem, aquelas pessoas que colocam expectativa no homem. Eu não vou na igreja mais porque fulano olhou torto para mim. Eu não vou na igreja mais porque o pastor hoje não me cumprimentou. Eu não vou na igreja mais por causa disso, por causa daquilo.
Essas virgens, as expectativas delas estão no homem. Mas aqui nesta palavra fala que existiam virgens prudentes. Aleluia. As virgens prudentes para nós, elas simbolizam as pessoas que não depositam a sua expectativa no homem. É verdade. As virgens prudentes são aquelas que buscam um relacionamento com Deus, não somente dentro de quatro paredes. As virgens prudentes são aquelas que conhecem a palavra, que é o alimento, que dá sustância na caminhada. E por conhecerem a palavra, elas sabem que no Salmo 125 está escrito que os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Aleluia. Aquelas virgens representam, as virgens imprudentes representam as pessoas que colocam a sua expectativa na placa da igreja. Aquele que coloca a sua expectativa em placa de igreja se frustra. Aquele que coloca a sua expectativa no pregador aqui se frustra. Aquele que coloca a sua expectativa talvez no seu pastor se frustra. Mas aquele que tem relacionamento com o Senhor é renovado. Aquele que confia no Senhor é restaurado. Aquele que confia no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem firmes para sempre. Meus irmãos, essa palavra ela quer tratar da responsabilidade pessoal. Todos nós carregamos uma responsabilidade que ela é nossa. A responsabilidade é minha. A responsabilidade é da Emily. A responsabilidade é do Moisés. É de cada um de nós. A parábola aqui nos ensina que eu não vou poder usar a lamparina do meu irmão para iluminar o meu caminho. O meu óleo extra, o meu azeite reserva, ele serve para mim. O meu azeite reserva é a minha intimidade com Deus. O meu azeite reserva é aquilo que vai me manter de pé na hora da dificuldade, na hora da tribulação, na hora que o barco balançar. É a minha intimidade, é o meu relacionamento com Deus que vai me manter de pé. Aleluia. Na hora que o noivo chegar, não vai haver mais tempo. É verdade. Na hora que o noivo chegar, nós podemos buscar e trazer, mas a porta vai estar fechada. Ei, Jesus. Algo que eu preciso falar, que nós podemos ver nessa palavra, nessa parábola, que não vai adiantar eu parecer com os outros, não vai adiantar eu me vestir de crente, não vai adiantar eu ser casado com crente, não vai adiantar eu ser filho de crente, não vai adiantar eu ser irmão de crente, se eu não estiver preparado, se eu não tiver o meu relacionamento com Deus, porque na hora que o noivo chegar, é eu e ele. Na hora que o noivo chegar, é você e ele. O seu pai não vai poder te ajudar, o seu filho não vai poder te ajudar, o seu irmão não vai poder te ajudar, tampouco o seu pastor já não vai poder fazer nada por você, porque vai ser entre você e ele. Você e ele. Aleluia. Eu posso me lembrar do chamado de Eliseu nesse momento. Quando Elias vai até Eliseu, ele joga em Eliseu uma capa e ele continua andando. Eliseu naquele momento estava ocupado com as coisas terrenas. Eliseu naquele momento, ele estava cuidando da sua parelha de bois, com as suas carroças, ele estava cuidando das suas coisas terrenas e pessoais.
Mas a capa de Elias sobre ele fala sobre o chamado. A capa de Elias sobre ele fala sobre o propósito de Deus. E Elias, naquele momento, ele entendeu do que se tratava, porque ele estava prudente. Entendendo do que se tratava, Eliseu, ele disse: Elias, eu posso voltar e me despedir dos meus? Então Elias disse: pode ir, mas lembre-se disso aqui. Lembre-se do seu chamado, do seu propósito. Naquele momento Eliseu vira as costas. Ele vai até onde ele estava trabalhando, com as suas ocupações terrenas. E a palavra fala, Jefim, que Eliseu, ele queima as suas carroças, ele queima aqueles bois, ele doa, ele se desfaz de tudo que ia impedir ele de viver o seu propósito. Ah, mas por que você está falando sobre isso? O Espírito Santo colocou no meu coração para dizer sobre isso, porque existem pessoas que não estão conseguindo carregar o azeite reserva. Existem pessoas que não estão conseguindo ter a lamparina cheia, porque ainda não se desfez do passado, ainda não se desfez do velho homem, ainda não se desfez de tudo aquilo que prende ela de viver o propósito de Deus. Mas Deus manda te dizer nessa noite: abandona o seu orgulho, abandona o seu ego, abandona as coisas velhas, abandona o pecado, abandona o velho homem, porque Deus quer te levantar e te usar nesta terra para uma grande obra. Aleluia. Igreja, é preciso haver renúncia para aceitar o convite, o chamado. É verdade. Olha para esse irmão perfumado que está do seu lado e fala com ele: meu irmão, é preciso haver renúncia para aceitar o convite. Em sua trajetória, Jesus, ele faz dois convites. No primeiro convite, Jesus vai falar assim: vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Primeiro é o compromisso dele com você. Você pegou? Vinde a mim, vós que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, assim disse Jesus. Primeiro ele quer te curar. Primeiro ele quer te transformar. Primeiro ele vai te chamar para perto. Primeiro ele vai tirar o seu fardo. Eu posso dizer que o primeiro convite é o hospital de Deus. Deus, ele vai tratar das suas feridas, ele vai tratar das suas angústias, ele vai cuidar de você. Aleluia. Mas depois, Jesus, ele nos apresenta o segundo convite. O segundo convite, o Senhor, ele está nos chamando para o exército de Deus. No segundo convite, Jesus disse assim: mas aquele que quiser vir após mim, toma a tua cruz e siga-me. Mas aquele que quiser vir após mim, toma a tua cruz e siga-me. O Senhor está dizendo: aquele que quiser viver algo novo vai ter que renunciar. Aquele que quiser viver algo novo vai ter que me amar mais do que a si mesmo. Aquele que quiser viver algo novo vai ter que me amar mais do que ama o mundo. Aquele que quiser viver algo novo vai ter que abandonar o pecado de estimação. Eita glória! Renunciar é difícil. É difícil. Mas aquele que renunciar verá a glória de Deus. Mas aquele que
renunciar vai andar cheio da presença de Deus, mas aquele que renunciar terá o seu nome escrito no livro da vida. Aleluia. Aí talvez você vai pensar assim: carregar a cruz é muito difícil. Você não sabe o tamanho da minha cruz para você falar isso. A minha cruz parece que é mais pesada que a de todo mundo. Mas essa palavra ela não é minha, ela é de Jesus. Sabe por quê? Porque mais difícil do que carregar uma cruz pesada, mais difícil do que renunciar ao nosso eu, é no versículo 12. Em verdade vos digo que não vos conheço. É verdade. Eita. Carregar a cruz é difícil, é pesado, é cansativo, é doloroso. Mas quem carrega a cruz, carrega a presença. Aleluia. Quem carrega a cruz já entra na batalha com a vitória garantida. Quem carrega a cruz, carrega consigo as promessas de Deus. E as promessas de Deus sobre a minha vida e sobre a sua vida são promessas de vida eterna. Ele tem vida eterna para você. Ele tem vida eterna para a sua casa. Ele tem vida eterna para aquele que você está apresentando aqui nesta noite com um pedido de oração. Ele tem vida eterna para todos nós. Esse é o compromisso dele conosco. Igreja, não dá mais tempo de dar voltinha lá fora. Essa palavra é uma palavra urgente. Eu confesso para vocês que para mim foi difícil trazer essa palavra. Mas o Espírito Santo falou assim comigo: você quer pregar o que você quer ou o que eu quero? E eu vim. Não é mais tempo de dar voltinha lá fora. Aquelas virgens que deixaram para a última hora, elas representam aqui para nós aquelas pessoas que, mesmo conhecendo a verdade, mesmo estando no lugar certo, mesmo se vestindo como as outras, no meio ali até se misturavam talvez, mas elas deixaram para a última hora. Elas foram buscar na última hora. Elas cederam para concupiscências da carne. Mas Deus está dizendo que não há mais tempo de dar voltinha no mundo. É verdade, Senhor. Não dá mais tempo de andar lá fora. Ei, meu irmão, o Senhor deu uma palavra para você nessa noite. Continua perseverando, continue batalhando, continue na sua missão, continue no seu propósito, continue fazendo o que Ele te pediu, porque Deus está querendo levantar aqui hoje pessoas que vão se alistar para o exército de Deus. Deus aqui está querendo nessa noite convocar pessoas que vão portar a couraça da justiça, o capacete da salvação, a espada que é a palavra, o escudo da fé. Deus está convocando pessoas que vão ser cheias do poder de Deus, pessoas que vão lutar contra as astutas ciladas do inimigo nessa terra. O que nós estamos fazendo para ser cheios? O que nós estamos fazendo para carregar o azeite reserva? Eu vim te dizer nesta noite que você pode ser cheio. Aleluia. Você pode carregar o azeite reserva. Amém. Você pode transbordar do poder de Deus. Em Mateus 3:11, João Batista disse: eu vos batizo com água para o arrependimento,
Porém virá aquele que eu não sou digno de lavar os seus pés. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Aleluia. Talvez você já passou pelas águas, é o que gera o arrependimento. A palavra fala que aquele que batizar e crer será salvo. Mas Deus mandou trazer essa palavra porque Ele tem mais para a sua vida. Amém. Ele quer te ver de pé, Ele quer te ver firme. Existem pessoas que têm chamado, existem pessoas que, como Elias fez com Eliseu, Jesus ele já convidou, ele já lançou a capa, mas você precisa aceitar o convite, porque Ele quer te usar poderosamente nesta terra. Ele quer que você atenda ao chamado, que você diga: eis-me aqui. Ele quer te levantar como um soldado revestido para a batalha nos últimos tempos. E talvez você esteja ouvindo essa mensagem, mas você está numa realidade diferente. Você está pensando assim: eu estou longe de me tornar um soldado, o negócio está feio do meu lado. Mas deixa eu te dizer uma coisa: Jesus ele foi cuidadoso em deixar escrito que todas as virgens adormeceram. Ninguém foi melhor do que ninguém nesse sentido. Talvez no decorrer da caminhada você cansou, você se frustrou, você decepcionou, e aquilo fez você cair em sonolência. Talvez você não conseguia mais orar e jejuar. Talvez você não consegue mais ficar de pé, você ficou fraco, pegou no sono. Mas quando o sono vem, é aí que entra a importância de ter o azeite reserva. É verdade. O azeite reserva, ele é aquilo que vai nos fazer sobressair em meio à tempestade. O azeite reserva é aquilo que vai nos dar substância, é a intimidade com o Pai. Eu posso me lembrar, para ilustrar isso que eu estou dizendo, Elias, em 1 Reis, no capítulo 18, Elias estava no Monte Carmelo. Elias estava vivendo ali o ápice. Tinha 450 profetas de Baal e um profeta do grande Eu Sou. E aqueles profetas queriam provar que Baal era o Deus vivo e o Deus verdadeiro. Então eles fizeram ali um desafio: nós vamos fazer aqui nossa preparação, e o Deus que mandar fogo do céu vai ser o Deus vivo. Então os 450 profetas de Baal, eles oraram, eles clamaram, eles pularam, dançaram, eles fizeram tudo o que eles poderiam fazer, mas o fogo não desceu. Então Elias se posicionou, Elias fez o preparo que Deus colocou ali no seu coração para fazer, e Elias orou. E quando Elias orou, igreja, o fogo desceu naquele lugar. Eita glória! Naquele lugar, Elias foi um instrumento de Deus para provar para todos que Ele era o Deus vivo, o grande Eu Sou, Yahvé, o meu Deus, o seu Deus, o Deus a quem nós adoramos, o Deus que nos deu essa palavra. Ele é o Deus vivo, todo-poderoso. Aleluia! Isso tudo aconteceu no capítulo 18. Você vai pegar no capítulo 19. Elias recebe ali uma notícia de que uma mulher de nome Jezabel queria matá-lo.
E aquilo abala profundamente a estrutura de Elias. Um homem que viu cair fogo do céu, agora ele está oprimido, agora ele está temeroso, agora ele está aterrorizado por causa de uma palavra lançada pelaquela mulher. Um homem que viveu milagres extraordinários de Deus, ele se prostrou. Elias, ele correu para debaixo de um pé de zimbro, e debaixo daquele pé de zimbro ele se esmureceu ao ponto de desejar a própria morte. Mas agora no versículo 6 do capítulo 19 de 1 Reis, o anjo do Senhor vai até Elias debaixo daquele pé de zimbro. E o anjo do Senhor, enviado por Deus, coloca ali do lado de Elias um pão em brasas. O pão é o alimento vivo, é a palavra de Deus. As brasas era para Elias lembrar tudo aquilo que ele viveu. Às vezes a brasa é difícil de engolir, às vezes não é tão gostoso um pão com brasas, mas Deus quer dizer para pessoas aqui esta noite, que Ele está te entregando um pão com brasas, porque Ele quer te alimentar, Ele quer te suprir, Ele quer te dar uma sustância. Aleluia. Mas Ele quer que você se lembre daquilo que você já viveu. Ele quer que você se lembre das promessas. Ele quer que você se lembre de tudo aquilo que você já fez por Ele no passado e que hoje você não está conseguindo fazer mais. Ele quer que você saia de debaixo desse pé de zimbro e venha viver o seu propósito nesta terra, o seu chamado nesta terra, meu irmão. Aleluia. Existem pessoas que viveram o extraordinário de Deus, que viveram maravilhas com Deus, mas em algum momento da vida, a espera fez ela esmorecer. Em algum momento, a batalha fez ela esmorecer, porque a batalha é muito para todos. Talvez eu falo com pessoas aqui essa noite que até mesmo não é nem óleo reserva, até mesmo a lamparina está vazia. Talvez você chegou num lugar que te cansou de tal maneira, que te fez desanimar de tal forma, que não é nem mais reserva, até a sua lamparina está vazia. Mas Deus te trouxe aqui nesta noite, porque aqui na parábola fala que alguém gritou que o noivo está chegando, e eu vou ser essa pessoa na sua vida esta noite. O noivo está chegando, o noivo está chegando, o noivo está chegando. Eu não sei como você entrou aqui esta noite, mas o Espírito Santo de Deus tem azeite novo para a sua vida. O Espírito Santo de Deus, Ele quer te renovar. O Espírito Santo de Deus, Ele quer te levantar. Ei, meu irmão, é hora de sair da caverna, é hora de sair da prostração, é hora de viver o propósito de Deus para a sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Igreja, existe uma grande obra e urgente para ser feita. O Espírito Santo me direcionou a falar algo aqui, que talvez a gente lê a Bíblia, a gente vê as histórias, às vezes a gente pensa assim, não, isso é coisa passada, né? Hoje em dia é diferente, hoje em dia tem uma
Mas eu quero que você preste atenção nisso. Em 1480, um homem chamado Jerônimo Savonarola, ele foi o precursor da grande reforma. Aquele homem orava arduamente, jejuava incansavelmente e pregava contra o pecado. Em 1500, Martinho Lutero, o grande reformador, assim conhecido, ele foi usado por Deus para trazer à tona uma realidade que a igreja já estava caminhando de uma forma que não dava mais. Aquele homem foi usado tremendamente por Deus. Um pouco mais à frente nós podemos ver John Bunyan, em 1650, um homem que pregava arduamente contra o pecado. Sua pregação incomodava ao ponto dele ser preso. Isso em 1650. E mesmo preso, ele escreveu um livro que se chama O Peregrino, que é um dos livros mais conhecidos e vendidos até a atualidade. No ano de 1700, Jonathan Edwards, conhecido como o grande avivalista, um dos maiores teólogos nascido na América, um homem que pregava para multidões. Em 1750, John Wesley, conhecido como a tocha tirada do fogo, um homem que quando era criança ele foi tirado do fogo, um incêndio, Deus deu para ele um livramento, e aquele homem criou um grande movimento, o movimento metodista, que existe até os dias atuais. No ano de 1750 ainda, viveu George Whitefield, um homem cheio da presença de Deus. Em sua biografia diz que aquele homem, ele pregava para mais de 100 mil pessoas. Em um apelo que o Whitefield fez, mais de 10 mil pessoas reconheceram Jesus como único e suficiente Salvador. Em 1850, está chegando, Charles Spurgeon, em 1850, há menos de 250 anos atrás, um homem que até hoje os seus livros, os seus pensamentos, os seus esboços são vendidos nas livrarias, impactou milhares com a sua pregação. Em 2025, o que falar da nossa geração? Talvez eu poderia dizer que a nossa geração vem sendo conhecida como uma geração fraca. A nossa geração vem sendo conhecida como a geração das virgens imprudentes. 2025, a geração do TikTok, a geração da distração, a geração que não quer nada com a verdade, a geração que gosta de ouvir pregações de coach. É isso que eu poderia dizer sobre essa geração? Mas não. Eu quero profetizar nesta noite que em 2025 nós seremos conhecidos como a geração que ora. Nós seremos conhecidos como a geração que tem azeite extra na reserva. Nós seremos conhecidos como a geração que tem a lamparina cheia. Nós seremos conhecidos como a geração do fogo. Nós seremos conhecidos como a geração do avivamento. Aleluia. Aleluia. Eu quero que você saia daqui essa noite, meu irmão, com entendimento
do versículo que foi lido. João 14:12. Digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim também fará as obras que tenho realizado, fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Aleluia. Você tem permissão de Deus para fazer coisas maiores do que Jesus fez. Olha o peso. Que nós possamos nos apropriar disso. Amém. Que nós não venhamos andar desapercebidos, dormindo em sonolência, mas que nós possamos ser a geração que tem o coração em chamas por Cristo, que nós possamos ser a geração que busca o perdido, que nós possamos ser a geração que vai saquear o inferno, que vai destruir as forças do mal e povoar o céu de almas para Deus. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Que Deus abençoe a sua vida essa noite. Amém. Que a palavra sirva para você como um alimento em brasas, para você se lembrar do fogo de Deus, que Ele tem poder para fazer infinitamente mais Amém. do que pedimos ou sonhamos. Mas cabe agora a nossa parte do compromisso com Ele. Amém? Glória a Deus.